O Zoom TV Jornal está de volta e continuando a série de entrevistas com os prefeitos eleitos e reeleitos, eu tenho o prazer de receber o professor Pierre. Boa noite, primeiramente parabéns pela belíssima votação. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Annelise, é uma satisfação poder contar aqui com esse momento no Zoom TV Jornal. É um motivo de honra e prestígio poder ter recebido os 2.013 votos da população de Nova Friburgo, né, que vai me levar exatamente a representar a população durante esses próximos 4 anos, inclusive dentro dos 200 anos de Nova Friburgo. Sem dúvida. Terceiro mandato, o senhor entra antes da tragédia, o senhor entra após a tragédia e agora o senhor encontra uma Câmara renovada. Como é que o senhor espera trabalhar nesse novo mandato? Olha, Annelise, a Câmara ela vai ter um grande desafio, como a Prefeitura também, né, fazer com que o município se desenvolva social e economicamente. E, como eu disse, a gente vai ter no meio do mandato os 200 anos de Friburgo. A cidade precisa se mobilizar, e eu não digo que é só o âmbito político, de administração ou de representação na Câmara. São todos os setores sociais que devem se mobilizar. Em cima daquele eu voto, eu cobro, eu participo. Nessa renovação da Câmara, logicamente está chegando muita gente de primeiro mandato, e a gente vai estar lá para poder ajudar exatamente a constituir, né, a real função do vereador, para que eles possam entender e a gente colaborar com o andamento da casa, para que a casa possa ter um desenvolvimento melhor nos seus trabalhos. A gente está no processo de revisão do regimento interno. Então, a minha intenção, inclusive, é que até o final desse mandato eu possa apresentar um texto aos vereadores atuais e nós possamos apresentar isso em forma de projeto e aprovar no plenário, para que o próximo Poder Legislativo, a próxima composição, já experimente um novo regimento interno, né, mais moderno e mais adequado à realidade legislativa. O senhor, como eu falei no terceiro mandato, muita experiência em termos de legislação, como legislar. E a gente sabe que hoje a população ainda tem muita dificuldade de entender o verdadeiro papel do vereador. O senhor sente isso também? Muito, Annelise. Isso é uma coisa que a população tem que procurar esclarecimento disso. Porque eu faço parte de uma sociedade. Como é que eu não conheço como funciona essa sociedade? Então a gente tem que ter essa busca. O papel, por exemplo, de um vereador. A gente viu na própria campanha eleitoral que muitos candidatos também não sabiam o papel do vereador. Pouca gente sabe, Annelise, que o vereador não pode apresentar projeto que gera despesa. Então, por exemplo, melhoria de um bairro vai gerar despesa. Então o vereador não pode apresentar projeto nesse sentido. O vereador não pode aumentar salário de servidor público. Ele pode cobrar, ele pode propor, mas ele não tem a caneta para isso. O que faz o vereador? Ele fiscaliza, ele apresenta legislações... Não pode comprar remédio, né, vereador? Exato, não pode, não é esse papel. Está faltando remédio no hospital, o vereador não faz nada. Espera aí, não é papel dele, a competência é do Poder Executivo, que é aquele que detém o recurso público para esse tipo de serviço. A gente fiscaliza exatamente para que possa comprar, para que não possa faltar. A gente é a voz da população que olha e fiscaliza o Poder Executivo. Quantos recursos, por exemplo, são deixados de aplicação por conta da corrupção? Se há um ato de fiscalização para evitar superfaturamento, para evitar contratações desnecessárias, esse dinheiro sobra para a saúde, sobra para a educação, para a mobilidade, para a segurança, para a assistência social, para o turismo, ou seja, para os setores de que a sociedade carece para ver o referido desenvolvimento. Sem dúvida. O senhor teve a sua atuação marcante na CPI da tragédia, onde o senhor fez, e ajudou no esclarecimento das questões que envolveram Nova Friburgo, e até hoje a gente sabe que a cidade sofre por tantas coisas que deixaram de ser feitas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da CPI da tragédia e que isso se arrasta até hoje no desenvolvimento da nossa cidade. Sim, Annelise. A questão, por exemplo, as pessoas pensam assim, não houve apuração. Houve. A CPI teve início, meio e fim. Ela apresentou um relatório que foi aprovado em plenário e ela encaminhou isso aos órgãos de fiscalização, como o Ministério Público. Hoje há vários procedimentos da Justiça, estão em andamento na Justiça. E, infelizmente, a gente pôde observar o descaso e o desamor pela cidade. Você ter 5 lâmpadas incandescentes em 6 meses, custarem, se queimadas ou não, R$ 1.625, isso é um absurdo, isso está lá nos autos da CPI. Então, esse dinheiro que poderia ter sido aplicado
né, no serviço à população, infelizmente foi superfaturado e deslocado para bolsos individuais e não para o bolso de uma coletividade que seria a população de Nova Friburgo. Então a cidade ainda sofre esses ecos, né, desse processo da tragédia, mas a gente precisa agora olhar nesse renascimento. Eu penso que Nova Friburgo precisa de uma nova primavera. A primavera é a força da persistência e também do renascimento. E eu aposto que esse momento são os 200 anos. Não é propriamente a celebração dos 200 anos em si, mas o que nós podemos escolher a partir dessa celebração, se bem estruturada pela sociedade, pelo poder público, se bem organizada com os povos formadores, que a gente tem uma história belíssima em Nova Friburgo. Nova Friburgo é uma cidade ímpar, a única no Brasil criada por um decreto real, a porta de entrada de suíços e alemães no Brasil. Belezas naturais que acolheu outros povos, né, de formação de outros países, belezas naturais incontáveis, né? Uma história depois, presença de grandes nomes aqui na formação, o realismo brasileiro começa em Nova Friburgo, e como que a gente não absorve isso como forma de turismo histórico, cultural, para trazer dinheiro novo para a cidade, para fortalecer o nosso comércio, para gerar emprego e renda. Então nós temos várias qualidades. Uma coisa que falta, Nelisa, um diagnóstico como vereador nesses mandatos, é a articulação entre os setores. E falta um poder executivo que gerencie isso, que esteja afeito a essa articulação. Infelizmente, a gente não tem encontrado isso nos governos que se passaram, né? O primeiro governo, quando eu participei como vereador, foi fragmentado. Foram 3 prefeitos. Foi muito complicado. Quando começou a haver um trabalho no último ano, acabou o mandato. Depois entrou o governo do Rogério, que pecou nessa questão da articulação. Eu espero agora que o governo Bravo possa ter sensibilidade para essa articulação, de modo que o município venha se desenvolver. E a gente vai estar na Câmara para poder colaborar com o desenvolvimento da cidade. Sem dúvida. Já teve a primeira reunião, né, de transição do governo Rogério para o governo Renato Bravo. O senhor acha que isso é muito importante para que a cidade não pare, para que a gente possa ter uma cidade próspera, para que as ideias aconteçam em todas as áreas do município? Com certeza. Inclusive, Annelise, a lei orgânica determina isso. A dispositivos da lei orgânica que o prefeito atual tem que passar todos os dados, todas as dívidas, todos os pagamentos a fazer, todos os projetos para o próximo prefeito. Ele tem que dar transparência de tudo isso. Inclusive, isso vai ser fruto de processo de fiscalização da Câmara. Se está havendo, por parte do Executivo atual, a prestação de informações completas ao futuro chefe do Executivo, né, no caso, quando foi empossado em 1º de janeiro, que é o Renato Bravo. Então, isso é exatamente em proteção ao próximo Executivo e ao município. Sem dúvida. Vamos falar agora da Lei dos Idosos, né? Uma lei que mudou a vida dos idosos de Nova Friburgo. A gente tem, infelizmente, uma população que envelhece, né, professor? E aí o senhor teve essa preocupação. O que se inspirou o senhor para que essa lei surgisse, né? Esse projeto de lei e depois essa lei? Annelise, olha que bacana. Eu entrei na Câmara na eleição 2008, né? Comecei o mandato em 2009. O meu primeiro projeto de lei, de emenda à lei orgânica, foi esse. Ele está datado de 20 de março de 2009. E estudando a legislação previamente, porque nós, enquanto candidatos à vereança, e ainda mais eleitos vereadores, temos que estudar a legislação. E o Estatuto do Idoso, ele prevê no artigo 39, parágrafo 3º, uma redução facultativa de cada ente da federação para 60 anos, desde que haja uma lei. E diante de toda a situação que os idosos têm enfrentado, né, com a questão de saúde, com o fator previdenciário que sofrem na aposentadoria, com a questão da mobilidade, não houve outra saída que não observar essa legislação e apresentar o projeto. O projeto tramitou de 2009 até 2012, quando foi aprovado. Depois a Prefeitura entrou na Justiça contra ele, né? A Procuradoria da Câmara reagiu, conseguiu vencer no TJ de modo terminativo, e a partir dali a Prefeitura tinha que cumprir. Aí nós começamos a cobrar o prefeito Rogério Cabral, a Rio Card, a própria FAOL, para que pudesse fazer o cumprimento da legislação. Demorou, mas saiu a legislação. A partir de 11 de março desse ano,
a lei começou a ser cumprida e idosos entre 60 e 64 anos passaram a gozar do direito à gratuidade no transporte público. Essa foi uma das maiores conquistas minhas enquanto vereador, porque são milhares de pessoas que foram ajudadas e colaboradas para o seu sustento, sobretudo na situação que o país passa. Sem dúvida, sem dúvida. Está chegando ao fim, né? E a gente tem que... Que pena. Eu queria que o senhor falasse, não aos seus eleitores, que agora o senhor continua sendo, né, o vereador de todos os friburguenses, que o senhor falasse a eles nesse momento. Tá, obrigado, Annelise. Eu quero primeiro agradecer a toda a população de Nova Friburgo, aos eleitores, aos 2013, mas agora eu sou um vereador de todos vocês. Eu peço assim, há uma campanha necessária que temos que fazer de participação da sociedade. Eu voto, eu cobro, eu participo. Nós precisamos de participação e de envolvimento da sociedade na administração pública, para que possa conhecer como funciona a nossa sociedade. Na medida em que conseguirmos isso, daremos um avanço imenso na organização da nossa sociedade e, consequentemente, no desenvolvimento da nossa cidade. Então, esse é um pedido que eu faço, né? Se envolvam, participem. A gente está à disposição, o Poder Legislativo é a casa do povo e nós temos o dever de representá-los. Não serei um vereador nem de oposição e nem de situação, serei o vereador da população. O projeto que for bom à cidade, eu vou apoiar. O projeto que eu entender com argumentos não positivos à cidade, eu vou contrariar. Então esse é o meu compromisso de representar bem a você e concorrer para o desenvolvimento da cidade, seja através da fiscalização, seja através de medidas de proposição, sobretudo nesse mandato em que vamos ter os 200 anos de Nova Friburgo em 2018. A cidade somos nós e os 200 anos devem ser construídos por todos nós para colhermos o fruto no pós-200 anos. Então essa é a mensagem que eu quero deixar e um grande abraço e a gratidão a todos. Vereador, sucesso, né? Que o senhor possa realizar tudo que o senhor sonhou para esse próximo mandato, porque eu acho que ele está terminando um, mas já está sonhando com o próximo, que o senhor possa realizar tudo e conte sempre com a gente que a gente vai estar aqui junto, porque a gente sempre quer uma Nova Friburgo cada vez melhor e a gente ama essa cidade. Obrigado, Annelise, uma honra imensa para mim participar do Zoom TV Jornal, que é um instrumento de imprensa fundamental à democracia da nossa cidade e também a fazer a nossa população ter conhecimento do dia a dia. Então fica aqui também a minha saudação pelo jornal e pelo trabalho que toda a equipe realiza aqui na TV Zoom. Muito obrigada mesmo, muito obrigada mesmo. E o Zoom TV Jornal fica por aqui. Lembrando, você quer uma Nova Friburgo melhor? Faça a sua parte. Uma ótima noite para você, muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.